Senador por Rondônia, Marcos Rogério, está aqui conosco. Inclusive, promessa feita, promessa sendo cumprida. Semana passada, ou retrasada, não me recordo, a gente conversou com o senador, ao vivo, direto de Ji-Paraná. Verdade. Disse, senador, assim que puder, venha ao estúdio. E aqui está. Seja bem-vindo, a satisfação recebê-lo. Prazer estar aqui com você, Adilson Norato, com toda a equipe da Band. Falamos lá direto da Rondônia Rural Show e hoje, ao vivo aqui. Dias atrás eu passei só para conhecer a emissora, conhecer os estúdios, a equipe, né? E de maneira que estou muito feliz em estar com você hoje. Perfeito. Senador, o senhor me permite, eu vou fazer um intervalo rápido para a gente organizar a casa. A gente tem muito assunto para a gente colocar aqui em discussão. Agora há pouco eu falei sobre uma matéria que a gente vai tentar exibir no programa de hoje, sobre os avanços na questão da regularização fundiária. A gente sabe que essa é uma bandeira muito forte também que o senhor tem travado, uma briga muito grande. A gestão atual federal tem sido um divisor de águas. A questão, né, do pertencimento, da posse, da segurança jurídica para os nossos nobres produtores. E eu creio que essa também é uma das grandes, esse também é um dos grandes fatores que faz com que o país esteja conseguindo evoluir no período pós-pandêmico, diferente de outras regiões do mundo, né? Porque o agro, eu acho que ele nunca foi tão visto com a sua importância, que é realmente a nossa mola que proporciona a nossa sustentação, não só do Brasil, mas boa parte do mundo. É o Band Cidade, hoje recebendo aqui o senador Marcos Rogério, senador por Rondônia. Senador, mais uma vez as boas-vindas ao nosso programa. Vamos primeiro entender como é que está hoje a atividade do senador dentro lá da Casa de Leis e, consequentemente, buscando meios para o desenvolvimento do país, mas tendo como premissa o estado de Rondônia, que é o de origem do senhor. Olha, Gilson, primeiro, assim, é um prazer poder estar em Brasília, servir Rondônia. Eu comecei como deputado federal, fui por dois mandatos, né, deputado federal. Tive como deputado grandes desafios, né, momentos que, assim, me colocaram, né, no cenário nacional em razão das pautas que eu estava tocando, relatoria de processo de cassação de Eduardo Cunha, relatoria de matérias importantes para o estado de Rondônia. E agora no Senado Federal, né, estou fechando o 4º ano no Senado Federal, onde eu tive a oportunidade de ter uma atuação com dois focos. Um foco cuidando de Rondônia, trazendo recursos para obras estruturantes, né, em todos os municípios, da nossa capital a todos os municípios do interior, um volume bastante grande de investimentos para o estado, mais de 600 milhões de reais destinados aos municípios de Rondônia, e também uma atuação com foco no legislativo, né, propondo leis, propondo emendas constitucionais, participando do debate dos grandes temas. E quando eu me posicionei naquela CPI da pandemia, por exemplo, muita gente falou, Marcos, você deveria ficar meio neutro, não se posicionar, porque quando você compra um lado, né, daqui a pouco você desagrada outro. Eu não tenho, nunca, na vida pública eu nunca fiquei em cima do muro. Eu sempre tive lado, né? Eu escolho um lado, né? Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, mas ficar em cima do muro não é uma posição que eu adote. Nunca adotei, e não seria agora que eu adotaria. Então, senador, o posicionamento de agradar a todos é bom que desconfie, né? É bom que desconfie, porque eu acho que é um posicionamento... É impossível a gente agradar a unanimidade. Exato. A Bíblia tem uma passagem que diz que assim, você tem que ser quente ou frio. O morno, ele acaba sendo vomitado, né? Então, é um lado ou outro, né? Ou você vai estar de um lado da política... É melhor errar tentando acertar, senador? Do que ficar em cima do muro. E aí você já começa errando, né? Nessa questão da CPI, por exemplo, ali tinha dois lados. E aí eu vou simploriamente dizer, tinha lado do bem e lado do mal. Porque, veja bem, você tinha naquela CPI um grupo que é o grupo de oposição ao presidente da República, o presidente Bolsonaro. E olha que tem gente que gosta dele, tem gente que não gosta. Mas naquela CPI, né, olha quem estava do lado contrário ao presidente da República. E olha onde eles estão hoje, né? Todos que estavam lá naquela oposição, na oposição sistemática, hoje são cabos eleitorais do ex-presidente Lula. Ou seja, usaram uma CPI com foco eleitoral, com foco no enfraquecimento do presidente da República. Queriam investigar para valer? Não. Eu pergunto, nós tínhamos escândalos ali no Consórcio Nordeste, dinheiro público sendo desviado. Ficou muito transparente para a sociedade que aquilo foi um palanque montado para chamar uma atenção específica, mas não se preocupando, evidentemente, com o problema que o país atravessava e atravessa. Não eram propostas, não tinha propositura de
de avanços realmente de combate por combate, de fiscalização com o que pode ter sido feito de errado ou não. Simplesmente haviam discussões e queriam encontrar algo que incriminassem. O alvo ali era o presidente da República. O alvo era o Bolsonaro. Ah, houve corrupção nos estados. Houve corrupção no consórcio Nordeste. Não, isso aí nós não vamos investigar. Eu apresentei requerimento, o senador Girão apresentou requerimento. Nenhum desses requerimentos foi aprovado para investigar nada. Senador, eu quero voltar a falar sobre esse assunto ainda, justamente da participação do senhor no cenário nacional e a CPI, evidentemente. O cenário atual também, que está preocupando bastante o país e o mundo, né? Até porque, por que o mundo? Porque nós alimentamos o mundo. Verdade. Quando há inseguranças no nosso país, os reflexos são bem maiores do que possam se imaginar. Só que eu queria voltar um pouquinho para Rondônia, entender um pouco mais de como o senhor está se posicionando, além das emendas que estão sendo destinadas, as atividades que o senhor vem desenvolvendo. Nós estamos num ano eleitoral, Isso. Copa do Mundo, estamos superando, graças a Deus, uma pandemia. Lamentavelmente, com muita tristeza eu digo que ainda temos uma guerra que está tirando muitas vidas humanas, independente da origem do país e tudo mais, mas que está tendo reflexo também em boa parte do mundo, né? São regiões que abastecem o mundo de petróleo, são regiões que abastecem o mundo com fertilizantes, e aí, falando do Brasil, enfim, é um momento muito delicado. Paralelo a tudo isso, o senhor tem alguns pontos que o senhor tem brigado mais para que aquilo aconteça. A regularização fundiária é um dos pontos. Né? E aí eu já começo querendo entender. O país nunca entregou tantos títulos na história do presidencialismo, na história da nossa democracia, quando foi retomada. Se você fazer um apanhado, hoje o volume é consideravelmente maior. Esse seria um dos pontos com que faça com que o nosso país, independente de toda essa dificuldade atravessada nos últimos tempos, esteja conseguindo superar tudo isso, senador? Adilson, olha, eu acho assim, você fez uma abordagem geral muito acertada em relação ao cenário que a gente vive no Brasil e no mundo. Nós estamos saindo de uma guerra pandêmica, uma pandemia que pegou o mundo todo de surpresa e despreparado. Muita gente morreu, muita gente sofreu muito, tem sequelas em razão disso. Agora você tem uma guerra na Ucrânia, Rússia e Ucrânia, que impacta a economia ao redor do mundo. E nós temos uma terceira guerra em curso agora, que é a guerra por alimentos, que já começa a apertar, né, os países mundo afora. Na Europa você já tem problemas, você tem na Ásia, né, China e outros países também começam a ter problemas com relação a abastecimento. E qual é o país que tem condições de produzir e oferecer alimentos para o mundo hoje, considerando a sua área de cultivo, a sua área produtiva? É o Brasil. É o Brasil. Além da área, senador, acho que a gente tem que colocar um elemento tão importante quanto, né? Um povo aguerrido, um povo aguerrido, absolutamente que é diferenciado, aguerrido, que gosta de trabalhar. A sua grande maioria tem satisfação de garantir a subsistência. E tem feito isso na força do braço. Esse governo, o governo do presidente Bolsonaro, talvez tenha sido um dos governos que mais, talvez não, afirmo com certeza, o governo que mais olhou para o setor produtivo, que valorizou, que respeitou, que deu condições para o setor produtivo produzir e entregar alimentos, foi o governo do presidente Bolsonaro. Nunca se defendeu tanto o agro brasileiro como é defendido nesse governo. Então, a gente precisa ter consciência de que, para a gente produzir, a gente precisa de um ambiente com segurança jurídica, um ambiente com segurança para se produzir e entregar. Vai chegar um momento, Adilson, em que a falta de regularização fundiária, a falta de regularização ambiental vai gerar consequência, embargos para o Brasil. Isso já está acontecendo. Você tem alguns países mundo afora, a França já adotou alguma coisa parecida com isso, outros países também, que olha, o gado que está sendo comercializado num frigorífico daqui ou de outro estado do Brasil, qual é a procedência desse rebanho? Da onde é que ele veio? De que área que ele veio? É a área regularizada? É a área com crime ambiental, sem crime ambiental? Qual é a origem desse gado? Então, a depender dessa condição, quem está lá do outro lado já começa a colocar um embargo para não comprar esse alimento. Então, nós precisamos nos preocupar com isso. Quando você falou da questão da regularização fundiária, eu acho que esse é um ponto central. Porque isso, além de oferecer segurança jurídica para quem está em cima da terra, oferece segurança econômica. É uma garantia de que você vai produzir
vai entregar, vai comercializar o seu produto. Não dá para a gente pensar, né, o Brasil, pensar o estado de Rondônia, sem olhar com prioridade para essa questão da regularização fundiária. Repito, o mundo precisa de alimentos, nós precisamos oferecer, mas a partir de que base nós vamos oferecer isso? Então a gente precisa trabalhar de maneira mais acelerada, o governo já tem feito muito, mas acelerar isso nesse processo de regularização. O senhor tem um projeto, algo que já está sendo estudado, para dar celeridade, mas com validade também, né? Com segurança. Aí, Rondônia tem uma característica, e aí é preciso conhecer Rondônia numa dimensão um pouco mais profunda. Rondônia, nós tivemos aqui muitos projetos de assentamentos ao longo do tempo. Houve uma época em que o governo brasileiro estimulou, né, gente de todo canto, do Espírito Santo, do Paraná, de São Paulo, de Minas Gerais, a vir para Rondônia, a vir para o norte do Brasil, num processo de integração. O lema era integrar para não entregar. A ideia era ocupar. A ideia era ocupar, desenvolver, produzir para essa região, né, ter aqui a sua proteção, a sua identidade nacional. E muitos projetos foram feitos pelo INCRA, enfim, terras foram entregues, pessoas que pegaram terra lá no passado acabaram desenvolvendo a região, mas não tiveram, né, do ponto de vista das obrigações do setor público, a infraestrutura necessária. O que fizeram? Muitos desses produtores acabaram não ficando na terra, venderam, passaram para frente. E aí você tinha lá cláusulas resolutivas, ou seja, tinha que ficar na terra, não podia vender, mas venderam. E hoje já tem 10, 15, 20, 30 anos que essa terra está produzindo, virou áreas absolutamente produtivas, de grandes produções, mas não se tem regularização fundiária. Por quê? Porque quem está em cima hoje, ele não preenche os requisitos para ter a regularização fundiária, porque lá atrás foi um projeto de assentamento. Como é que você resolve isso? Então, eu estou trabalhando um projeto dentro do Senado Federal para a gente garantir a regularização dessas áreas que são áreas consolidadas, que estão em pleno desenvolvimento, em plena produtividade. Então, o governo já entende que é necessário fazer, o INCRA entende que é necessário fazer, mas a gente precisa modernizar a legislação para que o INCRA e os governos dos estados que chamaram para si, através do Instituto de Terra, esse papel de regularizar essas propriedades. Isso é um problema de Rondônia, é um problema do Acre. É uma peça dentro de um contexto bem maior. São 513 deputados, 81 senadores que tem que estar em comum acordo, pelo menos a sua grande maioria. Tem ambiente internamente? O senhor tem sentido que é a preocupação também do Congresso em geral? Tem. Essa proposta que eu apresentei no Senado, acabou vindo uma outra proposta da Câmara dos Deputados na mesma direção, um projeto do deputado Zé Silva, que já passou por lá, está no Senado. O senador Fávaro, que é do Mato Grosso, estava relatando, ele se afastou agora do mandato, mas estava sob relatoria dele, essa proposta. Então, o tema já avançou. Eu acho que a gente, assim, com um pouco de esforço do Senado Federal, a gente inicia o segundo semestre desse ano com esse tema já tendo avançado no Congresso Nacional. Perfeito. Senador, eu não sei se o senhor veio com tempo para isso, mas a gente gostaria de ficar um tempo a mais aqui. A gente pode ficar? Pode tocar o barco? A gente vai com a produção aqui, entendeu? Arquitetando a estrutura do que foi programado para entregar para a audiência hoje, mas aproveitando esse momento aqui da vinda do senador, que tem uma agenda muito tomada, haja vista que a demanda é muito grande nos 52 municípios de Rondônia, e não bastasse hoje, ele tem uma notoriedade muito grande no nosso país, né? Senador por Rondônia, mas é senador do Brasil, é bom que se diga, né? Que honra. Representa o país, evidentemente. Então, o senhor continua conosco, vamos falar sobre assuntos polêmicos, inclusive, viu, senador? Eu coloquei na pauta aqui, que é mentira que eu estou inventando agora, a gente vai querer entender como está o clima dentro do Congresso em um momento em que a discussão está muito acirrada entre os três poderes, as principais bases, os pilares do fortalecimento de uma democracia, vêm sendo muito debatidos nos últimos tempos. E é muito triste isso, porque um país tão poderoso como o nosso, se nós tivermos ali a estrutura do sistema democrático fortalecida, ninguém segura esse país. É isso aí. Basta querer que o país vai voar. Isso eu tenho absoluta convicção. Vamos falar sobre essa questão em um minutinho, senador, porque eu preciso dar um recado aí para a nossa audiência. Estamos no mês dos namorados, junho, mês dos namorados.
e as lojas Mila. Para você que deixou para a última hora, vai poder fazer a sua compra nas lojas Mila. Você vai começar a pagar em agosto. Já pensou nisso? E ainda pode parcelar a sua compra. Lá tem presente para ele, presente para ela, tem para toda a família. Confere com a gente as promoções das lojas Mila. O amor nunca sai de moda. A Mila preparou uma oferta imperdível para você presentear o seu amor. Confira. T-shirt por apenas R$ 29,90. Bermuda moletom masculino por apenas R$ 39,90. Camiseta masculina por apenas R$ 39,90. E mais, parcele suas compras em até 4 vezes no cartão Mila e comece a pagar em agosto. Mila, para toda a família. É bom demais, né? 4 vezes para pagar, começa a pagar somente em agosto. E o que é mais interessante de tudo, se você visitar uma das lojas Mila, você vai ver que tem as melhores opções de compra, produtos de qualidade, aquele atendimento sorriso de orelha a orelha. É gostoso comprar na Mila porque é diferenciado o ambiente. Lá você se sente literalmente em casa, por isso que a família merece dar uma passadinha lá na Mila. É claro que para o mês dos namorados tem promoções pontuais, mas todo dia é dia de fazer as suas melhores compras com a equipe da Mila. Tem uma Mila sempre pertinho de você. Grande abraço a toda a equipe da Mila. Senador, combustíveis é uma questão que está dando o que falar. Está difícil a situação do mundo. Verdade. É ruim porque a gente consegue ver pedras sendo atacadas somente dentro do nosso país. Ah, esse é um problema do Brasil? Não, é o mundo que está enfrentando problemas com esse preço do combustível. Estados Unidos, países sustentáveis tanto na produção, né, na matéria-prima quanto no refino, está tendo problema com essa inflação em cima dos combustíveis. No Brasil não é diferente. Essa semana o presidente da República chamou uma reunião entre os poderes, né? Câmara dos Deputados, através do seu presidente, Senado e o Executivo, apresentando uma proposta para tentar encontrar um equilíbrio e diminuir um pouco lá na bomba. Isso. Zerando o ICMS de gasolina, de diesel, de gás de cozinha, do próprio gás natural também. E ainda colocando-se à disposição até para manter esse subsídio. O que o Estado deixar de arrecadar, a Federação repassa. Até que ponto o senhor tem acompanhado isso e como é que está dentro lá do sistema? Isso deve acontecer? Isso vai dar o reflexo que é necessário também, senador? Adilson, é a primeira vez que eu vejo uma proposta que efetivamente aponta para uma redução do preço. Primeiro, está corretíssima a abordagem, é um problema do mundo, né? Essa guerra no Rússia e Ucrânia tem impactado isso, né? O problema das refinarias, o Brasil era para ter, nós temos suficiência em matéria-prima, mas não somos autossuficientes em refino, né? A gente depende de combustíveis que vêm de fora do Brasil. Tem bilhões dos cofres públicos paralisados em infraestrutura para refino que não foram concluídas. Tem, né? Você tem Abreu e Lima, foi um escândalo, né? O Brasil todo acompanhou o escândalo que foi a refinaria de Abreu e Lima, né? Os governos do PT simplesmente fizeram desses projetos, né, um duto de escoamento para corrupção e não para refino, não entregou para o Brasil, né? Muita gente ganhou dinheiro, menos o brasileiro teve como resultado obras que seriam importantes, sobretudo nesse momento. Então, nós ainda dependemos muito de combustíveis que vêm de fora do Brasil. Isso em relação a todas as matrizes, inclusive o gás de cozinha, que a gente depende da Bolívia, hoje, inclusive, com problema no cumprimento desse contrato. Isso faz com que o preço suba e vá lá em cima. O que o presidente Bolsonaro propôs nessa última abordagem, porque tem um PLP que nós vamos votar ele na próxima segunda-feira no Senado, que trata da equalização ali do teto do ICMS, né, colocando ali na casa dos 17%. Isso nós vamos aprovar, vamos votar na próxima segunda-feira. Já é um indicativo, mas eu tenho dúvidas de que os estados vão implementar conforme está no PLP. O que o presidente Bolsonaro propôs essa semana, com a presença do presidente da Câmara e do Senado e o ministro Paulo Guedes coordenando o projeto, a PEC, é zerar o ICMS do diesel. Zerar o ICMS. E aí, para quem está em casa entender, né, hoje nós temos, em alguns lugares, o diesel chegando a quase R$ 8,00. A média está aí na casa de R$ 7,40, R$ 7,50, o preço do diesel. Isso significa dizer que nós estamos aí na casa de quase R$ 2,00 por litro de ICMS. Aí depende da variável de estado para estado. Falando aqui de Rondônia, por exemplo, nosso ICMS aqui está na casa de 26%.
quase R$2 o valor do ICMS. O que o presidente propôs foi, ó, o Estado zera o ICMS, passa para o consumidor esse combustível com preço sem o ICMS e o governo federal repõe as perdas de orçamento que o Estado tiver. Qual é a justificativa para um governador não aceitar uma proposta dessa? A perda é zero. Ele não vai perder nada. Ele não vai perder. Quem vai ganhar é o consumidor. Agora, é preciso duas coisas. Primeiro, ter um projeto, uma emenda constitucional que tenha um bom desenho, que realmente represente isso, ou seja, porque eu também sou contra o Estado, de repente, ter um desajuste orçamentário, porque você paralisaria uma série de ações. Então, é preciso cortar esse tributo, repassar para o consumidor o combustível num valor abaixo e, ao mesmo tempo, garantir essa compensação de maneira simultânea. Não pode o Estado também ficar depois 1 ano, 2 anos, 3 anos para receber isso ou não receber nunca, como foi o caso da Lei Candir. Então, esse desenho está sendo elaborado. Mas eu levei esse debate para o plenário do Senado. Muitos senadores já se levantaram contra a proposta. Mas o que eu identifiquei? Sobretudo os senadores que são da esquerda, senadores que são da oposição. Por que será? Será que é porque estão preocupados realmente com o consumidor? Com o brasileiro que está na ponta abastecendo o carro e tendo peso disso, não só no tanque do combustível, mas na seção do supermercado, porque o custo de transporte fez com que o preço dos produtos também subissem? Ou a questão aqui é a preocupação eleitoral? Eu acho que nós vamos ter que fazer um bom debate, mostrar para a sociedade isso e, com pressão da sociedade, ter a aprovação dessa matéria no Senado e na Câmara. Mas eu acho que é uma grande proposta e que vai efetivamente aliviar o peso do preço dos combustíveis para o consumidor. Essas medidas que estão sendo tomadas, senador, quanto mais transparentes elas são, eu acho que mais forças elas ganham. É isso aí. Mesmo que seja para ser rejeitada, mas acho que quando você chama isso para a sociedade, entender qual é a preocupação de cada um dos gestores, porque a partir do momento que se conclui uma eleição, não tem mais o A, o B ou o C. Tem o quê? Tem uma nação, tem um povo, né? Tem um município, tem um estado, tem a federação, que precisa ser assistida pelos recursos que eles mesmos são os produtores, porque o gestor público ele está fazendo a gestão do meu dinheiro, do seu dinheiro, da sociedade como um todo. Então, quando há transparência, e a gente tem observado que cada vez mais o cidadão está participativo. As pessoas não atentam. Nós temos agora um pleito eleitoral que eu acho que vai ser um marco divisor na forma de exercício da cidadania do voto. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais começando a entender como essa arma é violenta, né? E fazer uso dela da melhor maneira possível. Para isso é importante começar a conhecer todo o sistema. Senador, estou voltando aqui, eu sei que o senhor tem vários outros compromissos, então para a gente dar uma pincelada em mais alguns pontos aqui, vamos entender esse momento em que o país atravessa e até ontem, inclusive anteontem, o presidente Bolsonaro está engrossando cada vez mais o tom com as injustiças no entendimento dele sobre o posicionamento dos ministros, e principalmente aqueles que estão à frente do Tribunal Superior Eleitoral e que vai também assumir a presidência, né? O Fachin atual e o Alexandre de Moraes, que é o próximo responsável pelo pleito no país. Isso preocupa, né, senador? Porque a harmonia dos poderes está comprometida, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Isso. Quando a gente vê esse ativismo tão explícito da Suprema Corte, é preocupante, a insegurança jurídica paira pelo nosso país. Isso é muito preocupante e é lamentável que o Brasil esteja passando por isso num momento como esse. Eu acho que assim, não tem outra explicação, né? A eleição do presidente Bolsonaro, ela acabou provocando no Brasil uma série de abalos, né? Eu acho que o establishment político, institucional, ele não estava pronto, né, para essa guinada, para essa mudança tão abrupta que nós tivemos. E, embora muita gente que esteja do lado de lá diga que são defensores ferrenhos da democracia, me parece não aceitar o resultado democrático. Porque a eleição do presidente Bolsonaro é fruto da vontade da maioria dos brasileiros, que foi às urnas e disse, olha, eu quero mudança, eu quero o presidente Bolsonaro presidente. Então, quem foi eleito, quem foi escolhido para ser mandatário foi o presidente da República. Né? Quem assumiu um cargo de ministro do Supremo, de ministro de um TSE da vida, não passou por processo eleitoral, não passou por processo de escolha democrática. A atuação tem que ser técnica, a atuação tem que ser dentro dos marcos legais
dentro das balizas da Constituição Federal. Ali você não tem ideologia, ali você não tem paixão política, ali você não tem preferências, você não age por circunstancialidades políticas. Então, às vezes, fala, mas o presidente do outro lado tem tido uma postura. Olha, o presidente é político. Quem está no Supremo não está lá para ser político. Há uma diferença muito grande entre quem está exercendo um mandato eletivo e quem tem autoridade em razão da função que exerce. Então, eu lamento muito que o Brasil esteja passando por isso. É preciso que haja realmente absoluto respeito por aquilo que a Constituição estabelece como fundamentos da República, a separação de poderes e a harmonia entre esses poderes. E você só vai ter isso se tiver respeito às regras, sobretudo constitucionais. Você pode até discordar do presidente da República, do que ele pensa, do que ele fala, não tem problema. Mas se você está em outro poder, é preciso respeitar quem foi legitimado pelo voto popular. No dia que cometer uma ilegalidade, havendo representação, julgue o caso concreto. Mas não pode ter essa disputa, essa queda de braço, como se fosse campos opostos da política. Judiciário não é campo da política. O presidente tem usado uma frase que me chamou a atenção e eu acho que casa como uma luva para o momento atual, né? Os poderes, eles podem muito. Mas não pode tudo. Mas não pode tudo. O sistema democrático é isso. É isso. E outra, a Constituição, assim, o modelo constitucional brasileiro, ele adotou, né, a ideia de Montesquieu, né, na separação de poderes, né, ali a teoria dos freios e contrapesos, né? Freios e contrapesos. Só um poder freia outro poder. Agora, você não tem superpoder. No Brasil, infelizmente, a gente parece estar vivendo um poder acima de todos os demais. E eu adorei que o senhor me deu um gancho, eu não poderia não tocar no assunto. Só um poder freia outro poder, correto? Sim. E o poder que freia o poder que está se sobressaindo, a omissão dele não preocupa? E aí é claro que eu estou dizendo justamente do Senado. O Senado é o único poder. Aí a gente não está falando, tem que ter um impeachment, tem que tirar. Eu acho que tem que ser avaliado o papel, o desempenho. O problema é que porque é um servidor público, correto? Não existe a normativa de que, olha, quem fiscaliza é o determinado poder. Já houveram muitas tentativas de colocar para avaliação. Ninguém está dizendo que tem que ser cassado, que tem que ser empichado, algo do gênero. Mas tem que ser avaliado. Quando não há essa avaliação, aí não cai num campo perigoso, que parece que é isso que a gente está percebendo que está acontecendo. Sabe? Mas não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. Assim, o único instrumento que você tem nessa ideia, né, de controle do outro poder, no caso do Senado Federal, que é quem tem a competência para processar e julgar ministro do Supremo Tribunal Federal, o único caminho é o processo de impedimento. Você não tem nenhuma previsão constitucional para fiscalização das decisões do outro poder. Não, eu digo no sentido de que, quando instaura-se o processo, não necessariamente o desfecho vai ser um empinchamento, ou seja, retirada. Sim. É uma investigação que pode levar a isso ou não. Isso. Então, coloque para avaliação. Eu acho que a grande questão é essa. Porque todo mundo é avaliado. O presidente da República está sendo alvo constantemente, né? Os parlamentares, os senadores, os prefeitos, os governadores. Por que existe um poder que não é avaliado? Olha, eu acho que assim, a insatisfação popular é tão grande com relação à atuação, sobretudo, do Supremo, e hoje o próprio Supremo já reconhece, né, que há esse um nível grande de descontentamento, de desconfiança, de desconforto, que vai chegar um momento em que o Senado não vai ter outra alternativa. Já tem muitos senadores da República hoje que defendem, né, a abertura de processo de impedimento, de impeachment, com relação a quem está passando do ponto. Eu próprio já disse, olha, no dia que tiver a abertura de um processo desse, eu já defendi isso na tribuna do Senado. Agora, essa decisão ela é tomada pelo presidente do Senado e, posteriormente, tem que ser avaliada por uma comissão e, por fim, pelo plenário do Senado Federal. Se você me pergunta, Marcos, hoje tem ambiente para isso? Hoje não tem. E aí, eu digo para você, no momento como esse, que nós vamos passar por processo eleitoral, é determinante que a sociedade, quando vai escolher representantes, especialmente para o Senado Federal, olhe para a vida de cada um. Porque, assim, eu não quero fazer aqui... se você coloca lá no Senado Federal quem tem processos no próprio Supremo Tribunal Federal, eu pergunto para você, na hora de colocar o dedo na ferida para investigar membros do Supremo Tribunal Federal, quem tem processo no Supremo
vai ter legitimidade, independência para se posicionar? O processo é construído ao longo do tempo. Então, e o tempo está chegando parcialmente, porque com a eleição, aí o eleitor vai avaliar quem ele coloca para determinada casa. Eu acho que esse deve ser um dos critérios. Senador, eu não posso despedir do senhor sem uma pergunta. Pois não. O senhor tem ainda mais 4 anos de mandato na condição de senador da República. Isso. E está se colocando à disposição para governar Rondônia. Ainda existe um período de mandato a ser cumprido na condição de senador, mas o senhor está se colocando à disposição para governar Rondônia. Para o pessoal entender como é que funciona o sistema, qual que é a perspectiva do senhor com relação a isso, você acha que o senhor pode contribuir mais para Rondônia estando na condição de executivo? Olha, Adilson, eu tenho olhado para Rondônia com muita preocupação com o que está acontecendo no Estado, né? Estar no Senado Federal, para mim, é um privilégio, é uma honra, e talvez eu esteja vivendo, do ponto de vista de trajetória política, o meu melhor momento, né, de reconhecimento do nosso mandato no Senado, por onde eu passo, né, reconhecimento das pessoas, elogio das pessoas em razão da atuação que nós temos lá. Mas se está bom para mim estar no Senado Federal, quando eu olho para Rondônia, eu me pergunto, como é que está para o rondoniense? Como é que está para o rondoniense que sofre com a saúde do estado de Rondônia, para o rondoniense que sofre com a questão da segurança pública? Veja você que os dados, quando a gente olha para a questão da saúde de Rondônia, são alarmantes. Você tem um hospital João Paulo II hoje estrangulado, né? Pacientes sendo atendidos nos corredores do hospital, no chão do hospital, os médicos sem condições de prestar um bom atendimento, um bom trabalho. Só na fila da endoscopia você tem aí mais de 10 mil pacientes. Na regulação, aguardando uma cirurgia eletiva, né, às vezes impossibilitado de trabalhar, sofrendo dentro de casa, você tem mais de 12 mil pacientes em Rondônia. Sem falar no processo de ambulancioterapia. Gente que está lá no interior de Rondônia que tem que cortar a 364 inteira para vir buscar um atendimento na capital. Senador, dinheiro tem para resolver esses problemas? Veja bem, você tem um Estado, e esse é o grande problema desse governo, que é desse desgoverno, né? Não planejou, não fez planejamento. Quem não planeja, não executa. O primeiro passo para uma boa gestão é planejamento, é sentar para planejar, fazer bons projetos, e aí você executa. O Estado, nesses últimos 3 anos, teve um incremento na arrecadação superior a 41%. Agora eu pergunto para você, se o Estado cresceu a sua arrecadação acima de 40%, a pergunta que vem para o rondoniense que nos assiste agora é: a saúde melhorou 40% ou está pior do que antes? A segurança pública melhorou 40% ou está pior do que antes? Rondônia foi destaque no mapa da violência agora, com a maior taxa de violência. O maior índice de homicídios do Brasil é de Rondônia. O maior índice de latrocínio, um dos maiores índices de latrocínio é de Rondônia. O maior índice de mortes no campo é de Rondônia. O maior índice de feminicídio do Brasil aponta para o estado de Rondônia. Por que a arrecadação melhora, mas a resposta do Estado, a resposta do governo não acompanha? É falta de governo. Nós temos uma polícia militar extraordinária, eu gosto da nossa polícia é boa, é bem preparada, a nossa polícia científica, a nossa polícia civil é muito boa. Agora, precisa ter um plano de segurança pública. Sem um plano de segurança pública, onde você ouça quem faz segurança pública, quem está nas ruas, quem faz abordagem, quem conhece por dentro o sistema, você não tem condições de entregar para a população, né, um bom plano de ação. Senador, o senhor está no PL, mesmo partido do presidente da República. Isso. É algo fechado, alinhado? A história que colocou o atual governador de Rondônia tem muito a ver com o atual presidente. E o senhor hoje tem muito a ver com o atual presidente também. Queria que o senhor fizesse um panorama, superficialmente, sobre essa situação, como está também as conversações, até para a gente encerrar. Eu sei que o senhor tem outro compromisso e já agradeço também pela vinda aqui conosco. Eu fui eleito na eleição passada no Democratas, né? O atual governador foi eleito pelo PSL, que era o partido do presidente Bolsonaro. O primeiro partido que traiu o presidente Bolsonaro foi o PSL, que hoje é o União Brasil. E eu estava no Democratas, que hoje é a União Brasil, e saí desse partido, porque foi o primeiro partido que traiu o presidente da República, né? E fui convidado para assumir o PL no estado de Rondônia, para organizar o partido, formar nominata e preparar as candidaturas aqui no estado. Então tenho total liberdade para ter candidatura a governador, e estou pré-candidato a governador. Vamos ter nominata para federal, para estadual, senador da República, enfim, fortalecer o PL em Rondônia para fortalecer o projeto nacional. Mas mais do que isso,
é olhar para o rondoniense que está sofrendo. Ter uma política, um bom planejamento em relação à infraestrutura. Rondônia, do ponto de vista econômico, está crescendo na força do braço do trabalhador. Não é o momento ainda, mas você já tem um plano de governo desenhado? Eu já, agora, pouco antes de vir para cá, eu estava com a equipe que está me ajudando a elaborar o plano de governo, né? Falando do que nós pensamos na área da infraestrutura, na área da segurança pública, na área da saúde, na área do esporte, enfim, em todas as áreas. Nós já estamos trabalhando. Mas eu estou visitando município por município, ouvindo as entidades, ouvindo as instituições, ouvindo prefeitos, ouvindo vereadores, ouvindo o setor produtivo. Por quê, Adilson? Eu quero pensar um projeto, um programa para Rondônia conectado com as demandas que estão lá na ponta. Eu não quero trazer um programa enlatado para entregar para Rondônia. A TV Band sai sempre na vanguarda do lançamento dos debates, a entrevistas com os candidatos, em passando todo o período de efetivação de candidaturas e tudo mais. O convite já está feito para o senhor retornar aqui e aí falar propriamente dito das perspectivas e planejamentos e projetos. Muito obrigado pela vinda, foi uma satisfação conversar com o senhor. É uma pena que o tempo voa, né? Acabou o tempo aqui. Obrigado a você, Adilson, a todo o time da Band, todo o grupo. Eu quero agradecer, né, o carinho, a oportunidade de estar aqui. O convite já foi feito e o compromisso de estar no debate da Band, que é sempre um ponto alto, né, do jogo eleitoral, compromisso feito de estar com vocês aqui também. Um abraço a todos os telespectadores que estão em casa.